Então vamos lá, leia o post a seguir, publicado pelo Ministério Público Federal. Recusar a matrícula de aluno em razão de deficiência é crime. Ministério Público Federal atua para assegurar o que diz o Estatuto de Pessoa com Deficiência. Como estão representadas as crianças que vão à escola? Como demonstram estar se sentindo? Turma, as crianças aqui estão sendo representadas através de quê? Aqui é um livro, aqui é um lápis, através de objetos escolares, certo? E a segunda pergunta, como demonstram estar se sentindo? Olha o sorrisinho deles aqui, ó, alegres, felizes, certo? Questão B, agora substitua o verbo ser na oração. Recusar a matrícula de aluno em razão de deficiência é, olha o verbo ser aqui, tá, turma? Terceira pessoa do verbo ser, do singular, eu sou, tu és, ele é crime. Então, você vai substituir esse verbo ser por parecer, virou e permanecer. Pelos verbos mencionados abaixo, depois explique a mudança de sentido que ocorreu em cada substituição. Então, turma, vamos analisar aqui como é que fica com a substituição. Substituindo o verbo ser por parece. Vamos lá. Recusar a matrícula de aluno em razão de deficiência parece crime. Entende-se que não se tem certeza. Quando eu coloco o verbo parece, já não tem certeza, já não há certeza. Não se tem certeza se é mesmo crime o ato de recusar matrícula do aluno em razão de deficiência. Se eu substituir pelo verbo virou, vamos lá, recusar a matrícula de aluno em razão de deficiência virou crime. Entende-se que recusar a matrícula do aluno em razão de deficiência não era crime. Quando eu uso virou, mudou o sentido. Tá? Entende-se que não era crime, mas agora é. Quando eu substituo o verbo ser, por permanece, olha como é que fica. Recusar a matrícula de aluno em razão de deficiência permanece crime. Entende-se que recusar a matrícula de aluno em razão de deficiência já era considerado crime antes. Então, observe que cada substituição o sentido muda, ok? Questão 7. Leia os fragmentos a seguir que respondam. Leia os fragmentos a seguir que respondem às suas curiosidades expressas por leitores de uma revista. Fragmento 1. Qual o náufrago que ficou mais tempo à deriva? Fragmento 2. Não vou ler o texto, tá? A resposta. Por que a pele fica vermelha em contato com o gelo? Vamos lá para as questõezinhas. A. Observe nos títulos as duas ocorrências do verbo ficar. Ficou, fica. Náufrago ficou mais tempo, pele fica vermelha. Observe nos títulos as duas ocorrências do verbo ficar. Em uma delas, o verbo tem função de verbo de ligação. Na outra, de verbo intransitivo, que não precisa de complemento. Lembra desse conteúdo? Identifique qual delas se refere a cada caso. Vamos lá. No fragmento 1, verbo intransitivo. Então, no fragmento 1, é um verbo intransitivo. No fragmento 1, verbo intransitivo. No fragmento 2, verbo de ligação. Certo? No fragmento 1, verbo intransitivo. No fragmento 2, verbo de ligação. B. Reescreva a oração em que o verbo é de ligação usando um dos verbos listados abaixo, sem alterar o sentido da frase. Então, a frase que o verbo é de ligação é essa. Por que a pele fica vermelha em contato com o gelo? Trocando o verbo ficar por andar. Vamos ver a resposta. Espera-se que os alunos reescrevam a oração substituindo o verbo ficar por tornar-se. Certo? Porque a pele torna-se vermelha em contato com o gelo. Então, o único verbo que eu posso trocar sem alteração de sentido é o verbo tornar-se. Eu não posso colocar porque a pele fica vermelha, porque a pele anda vermelha em contato, porque a pele permanece vermelha em contato com o gelo. Fica diferente o sentido da frase, certo?
Temos a questão C. Que mudança de sentido a substituição por um dos dois outros verbos listado traria a frase? Espera-se que... Só um instantinho. Espera-se que os alunos respondam que, utilizando o verbo andar, o sentido seria outro, pois equivaleria a pele tem estado vermelho. Com o verbo permanecer, deveríamos entender a pele que já estava vermelha, continua vermelha. Corrijam aí, turma. Então, resumindo aqui a atividade, turma, observamos que, apesar de ser verbo de ligação, mas quando há mudança, muda o sentido. Tudo depende do contexto em que o verbo é empregado. Um verbo de ligação, ele pode ser conhecido como verbo de ligação, na maioria das frases, mas em algum contexto, em alguma outra frase, ele pode não ser um verbo de ligação, e sim um verbo de ação.